Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero meditar no livro de Sofonias, que são apenas 3 capítulos, né? A partir do versículo 2, a palavra de Deus, ela vai nos falar sobre o fim, né? Então fala assim: hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Esta palavra é a palavra de Deus, né? Que ele fala que nos últimos dias destruirá tudo por causa da corrupção do mundo, né? Então, tudo que você está vendo, né? Nós estamos passando por grande tribulação no mundo, né? Tem o caso, você liga a televisão, o jornal, né? Esse novo vírus chamado coronavírus que está invadindo a China, a Austrália, outros países, né? Já tem casos aqui no Brasil também, né? Já tem casos aqui no Brasil. Então, a chuva, esses últimos dias, né? Foi decretado pelo jornal 100 cidades que estão em alerta. Cidades que estão pedindo socorro, né? Em urgência. Por causa que a chuva tem deixado mais de 10 mil pessoas fora de suas casas, desabrigadas. E sem falar também no feminicídio que tem aumentado, né? Tem aumentado a cada dia o número de mulheres mortas, né? Tudo isso são coisas que Deus falou que iriam acontecer nos últimos dias, né? Então, a Bíblia diz: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, os nomes dos sacerdotes e dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, né? A palavra de Deus, ela fala que nos últimos dias a ira de Deus ia vir sobre o mundo por causa da corrupção. A ira de Deus viria para destruir tudo, todas as coisas, né? Fala que e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aqueles que adoram, que juram ao Senhor e juram, né, falsamente. E os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que Deus, a ira de Deus, ela se levantou sobre todo o povo, né? Sobre todo o mundo, a ira do Senhor. E é por isso que muitas coisas estão acontecendo, né? A chuva, ela está vindo em muitas cidades, está chovendo além do normal, né? Está destruindo casas, está matando pessoas, mais de 10 mil pessoas aí desobrigadas, né? Pedindo socorro, pedindo ajuda. E com isso, está acontecendo saqueamento, né? Pessoas que aproveitam da oportunidade para roubar os comércios, para saquear. Ou seja, o mundo está vivendo grande tribulação, grande perturbação, né? E é a palavra de Deus se cumprindo. Porque Deus, ele falou claramente aqui, no versículo 6 de Sofonias 1. E destruirá os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam e nem perguntam por Ele. Então cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício e tem sacrificado os seus convidados. Ou seja, Deus tem preparado tudo isso, né? Deus está preparando por causa da corrupção do mundo, por causa daqueles que esqueceram de Deus e nem perguntam por Ele, a Bíblia diz, né? E no dia do sacrifício do Senhor, castigarei
os oficiais, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros, né? Deus está falando castigarei. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam e enchem de violência a casa do Senhor. Deus é tremendo e fiel, né? E a palavra dele tem se cumprido. E naquele dia diz o Senhor, farei ouvir uma voz de clamor desde a porta dos peixes ao uivo, da segunda parte grande, desde os outeiros, né? Então, uivará, ou seja, uivará, né? Gemerá de dor. Deus fará que o mundo venha gemer de dor, venha uivar de dor, né? Por causa daqueles que têm se afastado de Deus, que têm virado as costas para a palavra de Deus, né? Então, que o Senhor possa estar nos colocando de pé cada dia mais na presença dele, para buscar ele, né? Para enxergar tudo que está acontecendo, para que a gente venha se voltar para o Senhor, né? Antes que seja tarde, né? Muitos creem que acontece com todos, mas não acontece com eles, né? Vai chegar um momento. O mundo está sendo julgado pela corrupção, né? A mão de Deus está julgando. O julgamento é esse, né? É muita chuva destruindo cidades. São os vírus que está causando doenças, pestes. São os homicídios, né? E por aí vai, todas essas coisas. É o começo do fim. Então que nós venhamos se voltar para o Senhor, né? Abandonar as coisas materiais, parar de pensar, botar em primeiro lugar as coisas materiais e colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Para que assim Deus venha nos livrar e nos guardar, né? Porque aquele que está na presença de Deus vai ser poupado de muita coisa, né? Vai ser protegido, né? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é escudo para as nossas vidas, para a vida daqueles que crê. Então a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Esta palavra é para aqueles que estão na presença de Deus, que dá ouvido à palavra de Deus. Então que você venha ouvir a palavra do Senhor e venha buscar Deus em primeiro lugar na sua vida, amém?